Como vimos anteriormente, nosso casal maravilha finalmente fizeram as pazes. E enquanto as coisas se normalizavam entre os dois, John tentava a sorte em um encontro às cegas. Nessa situação, a moça com quem o chefinho iludido estava saindo agradece pelo encontro e diz que os dois possuíam muita coisa em comum. Ouvindo isso, o rapaz concorda e comenta que essa era a primeira vez que ele havia encontrado alguém que pensava da mesma forma. Em seguida, a senhorita pergunta se ela poderia ligar para John uma próxima vez. Na manhã seguinte, Lynn conversa com seu amigo e o rapaz pergunta se a protagonista havia feito uma boa viagem. Nessa hora, Sora dá um suspiro e diz que muita coisa havia acontecido. E o chefinho iludido pergunta se a garota precisaria de seu carro novamente no fim de semana. Com isso, Sora diz que seria ótimo e pergunta se seu amigo não havia feito nenhum plano para esse fim de semana. E eu até senti pena do coitado, que responde que as coisas acabaram daquela forma. Após isso, os dois amigos continuam conversando e John pergunta se o casal maravilha havia voltado e Lynn responde que sim. Nesse momento, John questiona Sora se ela e Mon iriam continuar morando juntos. E eu fiquei me perguntando o motivo desse questionamento. Voltando à conversa, John percebe que sua pergunta pareceu bastante estranha e tenta se explicar enquanto comentava mais algumas coisas. Em seguida, o rapaz pergunta se Lynn estava pensando em se casar. Mas antes que ele terminasse a frase, Sora o interrompe, dizendo que estava até pensando nisso, mas Tae-sun havia rejeitado o pedido. E John fica bastante surpreso com o que acabou de ouvir. E nossa deusa magnífica muda de assunto, querendo saber o motivo de seu amigo não ter plano para o fim de semana. E algo me diz que outro drama entre a protagonista e o ML está prestes a começar. E antes que vocês perguntem se isso é um spoiler, eu estou apenas deduzindo pela forma que a protagonista estava respondendo ao ser questionada sobre o casamento. Ainda nessa situação, John fica pensando nas coisas que aconteceram no final de semana. Então, após isso, o rapaz fala que queria ter conhecido a garota da última vez antes. E também comenta que sabia que não era fácil para Lynn tomar a decisão de se casar e diz mais algumas coisas sobre o casamento. Então, depois de ter dado uma de filósofo, o chefinho iludido diz que caso sua amiga mude de ideia, ele iria dar um jeito de ajudar Mon, mesmo sabendo que provavelmente o rapaz não iria aceitar. E Sora agradece pela ajuda de seu amigo. Já no fim de semana, Lynn pega o carro de John para ir buscar as coisas do ML. Então, depois de entrar no veículo, Mon fala que aquilo parecia bastante estranho, já que na primeira vez que o casal vai viajar juntos é em um carro de outra pessoa e Sora ainda estava dirigindo. Ouvindo isso, nossa deusa magnífica fala que o rapaz era bastante sensível e aquilo não era nada estranho. E para dar um fim nessa conversa estranha, Sora fala que o casal estava indo até a casa dos pais do ML para buscar suas coisas. E nesse momento, Mon fica corado com o que acabou de ouvir, já que nossa gata estava olhando em seus olhos enquanto falava isso. Mais tarde, o casal chega na casa dos pais de Tae-sun e o grupo acaba conversando bastante. Pouco tempo depois, a coroa convida o casal para jantar e enquanto esperavam a carne ficar pronta, os 5 aproveitam para pôr o papo em dia enquanto tomam alguns drinks, o que nos proporciona algumas cenas bastante icônicas. Mais tarde, Lin e Jin-soo acabam dormindo e o pai de Tae-sun diz para as senhoritas irem para dentro de casa, já que estava esfriando. Nessa hora, a mãe do ML se propõe a levar as duas para dentro e pede para os outros dois arrumarem as coisas. Nessa situação, o velho chama o nome de Mon e fala para o ML se apressar e casar com Lin. Ouvindo isso, Tae-sun diz que casamento não era brincadeira e o velho pergunta quando o braço do rapaz iria melhorar. E Mon responde que logo logo seu braço voltaria ao normal e após isso, o velho se senta e fala que sabia que Tae-sun possuía sentimentos por Lin e que o rapaz havia feito algo que se arrependeu e não precisava repetir o mesmo erro novamente. E o ML apenas comenta que pensaria nisso quando arrumasse um bom emprego. Ainda nessa situação, o Sr. Mon questiona seu filho sobre o que acabou de falar e comenta que o rapaz deveria assumir a responsabilidade e deixar claro que não iria sumir ou fugir novamente. Ao escutar isso, Tae-sun diz que não voltaria a fazer aquilo,
mas estava com medo enquanto pensava na lambisgoia oxigenada. Então o ML fala que não sabia o que fazer e pergunta se o casamento não era apenas para pessoas bem-sucedidas. Ouvindo isso, o velho chama o rapaz e pergunta se alguma coisa havia acontecido entre Taesun e Sujang. E sem pensar duas vezes, Mon se senta e conta tudo o que aconteceu com ele nesses últimos anos. E seu pai fala que seu filho havia passado por muitas coisas. Em seguida, o coroa dá uma de filósofo e fala algumas palavras que me deixaram pensativo. E depois diz que o rapaz havia se machucado protegendo sua gata e que havia uma grande diferença entre perceber e fazer algo. E que tinha certeza que Taesun havia percebido isso. E a única coisa que eu notei com esse diálogo é que o coroa é um filósofo. Após isso, pai e filho continuam seu diálogo e no final, o homem fala que se caso Mon estivesse sem confiança, poderia confiar nas palavras de seu velho. Mais tarde, Taesun se aproxima de Sora, que estava dormindo profundamente, e pergunta bem baixinho se os dois deveriam se casar. Ao mesmo tempo, vemos John e outro homem tendo uma conversa bastante suspeita. Mas, como é do chefe iludido que estamos falando, não deve ser nada. Com isso, passamos por um pequeno time skip e chega o dia do ML retirar o gesso de seu braço. Nessa ocasião, a médica fala que o machucado havia sarado perfeitamente, mas eu não consegui suportar a protagonista tampando o nariz, dizendo que estava fedendo. Então o rapaz coloca sua camisa após encarar seu braço. Pouco tempo depois, enquanto o casal deixava o hospital, Taesun fala que poderia ter feito aquilo sozinho, mas nossa patroa faz um biquinho e dá uma bronca no rapaz por seu comentário. Então Mon aproveita para se desculpar e dá um beijo na bochecha da gata, nos proporcionando uma cena bastante fofinha. Na manhã seguinte, durante o horário de cafezinho da empresa, Sora conversa com John e o rapaz fala que Taesun era a pessoa perfeita para aquilo e pergunta se Lin achava isso. E nossa deusa magnífica fica sem saber o que dizer. E eu confesso que fiquei curioso. E descobrimos que o chefinho iludido estava falando sobre um emprego e à noite a garota fala a proposta de seu amigo para Mon. E como você já deve ter imaginado, o rapaz não aceita por causa do seu orgulho besta e Lin pergunta o motivo disso e Taesun comenta que era porque era algo que vinha de John. Nessa hora, Sora provavelmente perdeu a paciência e diz que realmente era algo magnífico conseguir as coisas sozinho, mas não era como se seu amigo recomendasse qualquer pessoa para o trabalho. E comenta que o chefinho iludido realmente achava que o ML era qualificado para o serviço e que essa era uma ótima oportunidade. Ouvindo isso, Mon comenta que tinha noção daquilo, mas não sabia quais eram as intenções de John ao tentar lhe ajudar dessa forma, e que sentia que provavelmente ele tinha segundas intenções. E lá vai o ML com suas paranoias novamente. E ouvindo isso, nossa Aifu fala que seu amigo não era assim e também diz que ela não conseguiria mais continuar lidando com esse conflito sem sentido. E pede para seu boy ao menos se encontrar com o John para conversar. E seguindo o conselho de Lin, Taesun aceita se encontrar com o chefinho iludido e na hora aparece todo arrumado. E nessa situação, Sora agradece por seu amigo ter aceitado se encontrar após o trabalho, já que provavelmente ele estava cansado. Mas John fala que isso não era grande coisa e pergunta o que os dois gostariam de comer. Então, depois de alguns drinks, John começa a elogiar o trabalho de Mon e fala várias coisas embaraçosas. E eu quase me acabo de rir com a reação do ML ouvindo isso. Nem mesmo a protagonista acreditou no que viu. E ao perceber que as coisas deram certo, Sora inventa uma desculpa e vai embora, deixando os dois conversando à vontade. Na manhã seguinte, Sora acorda para ir trabalhar e percebe que Taesun não havia chegado em casa e fica se perguntando o que havia acontecido e decide ligar para o rapaz. Então damos de cara com uma cena que eu não estava preparado, do ML e do chefinho iludido dormindo juntos. Aparentemente, Mon se aproximou demais de John e eu quase me acabo de rir vendo isso. Nessa situação, Taesun acorda com a ligação de Lin, perguntando
perguntando aonde ele estava. E com isso, acaba lembrando de algo que John havia falado e resolve conferir se havia acontecido alguma coisa a mais durante a noite. E eu ri bastante disso. E tendo passado o susto, o rapaz fica se perguntando o que aconteceu. Então voltamos algumas horas antes, quando os dois ainda estavam conversando enquanto tomavam alguns drinks. Nessa ocasião, os novos amigos acabam conversando bastante e o ML até chora enquanto fala que estava com ciúmes. E no final, Tae-sun leva o chefinho iludido até onde ele estava morando. E depois de pôr John na cama, Mon tenta ir embora, mas acaba interrompido pelo rapaz e decide deitar um pouquinho também. E mais tarde, o ML se lembra que deveria se banhar, o que deixa a situação ainda mais complicada. E tendo lembrado de tudo o que aconteceu, Mon fica envergonhado, mas muda sua atenção para John e começa a se perguntar se seu amigo não iria trabalhar. E sem muito o que fazer, nosso deus grego decide acordar John, nos proporcionando uma cena bastante engraçada. Pouco tempo depois, os dois vão tomar um café e chegam à conclusão que a protagonista nunca deveria saber sobre o que havia acontecido. Já na empresa, John aparece no local igual um zumbi e se desculpa pelo que aconteceu na última noite. Nesse momento, o rapaz agradece e revela que Tae-sun havia aceitado o trabalho e Lin fica bastante feliz com a notícia. Mais tarde, a garota chega em casa e pula nos braços do ML e lhe dá um beijo, deixando o rapaz totalmente sem reação. Nessa situação, Mon comenta que a senhorita estava bastante atacante e Sora fala que estava bastante feliz e diz sobre o que John havia falado. Em seguida, a senhorita pergunta se Mon tinha se dado conta que seu amigo não era uma má pessoa e não possuía segundas intenções. Ouvindo isso, Tae-sun diz que sua futura esposa estava certa enquanto lembrava das coisas que aconteceram de manhã. E diz que o chefinho iludido não era uma má pessoa. Com isso, Tae-sun se dedica completamente a seu novo emprego, mas algo me diz que as coisas entre nosso casal acabou estranhando um pouquinho e eu não sei se estou preparado para mais um drama. No dia seguinte, o casal vai tomar seu café da manhã e acabam trocando poucas palavras. À noite, Lin chega em casa e Mon põe a cara para fora do quarto e diz que já havia preparado a comida. Então Sora agradece e Tae-sun volta ao trabalho. Mas essa situação acaba deixando a protagonista chateada. Mais tarde, Lin leva alguns morangos para seu boy e pergunta se o rapaz não estava trabalhando demais. Ouvindo isso, Mon apenas diz que aquela era uma ótima oportunidade e por causa disso, ele queria fazer seu melhor. E como você já deve ter imaginado, essa situação se repete várias vezes e nossa deusa magnífica vai ficando cada vez mais chateada. Mas Tae-sun inocentemente não percebe o tamanho do problema que estava acumulando. E Sora acaba imaginando que essa rotina estava cada vez mais cansativa, já que o casal não passava mais tanto tempo junto. Mas, como sempre, a protagonista não encara a situação de frente e fica em silêncio. Então, enquanto o casal assistia TV, o telefone de Mon acaba vibrando e o rapaz vai responder a mensagem. Nessa hora, Lin pergunta quem era que havia mandado mensagem e o rapaz responde que era John. E Sora fica se perguntando quando os dois haviam ficado tão próximos. Nesse momento, Lin decide perguntar o que seu amigo queria e o ML explica o que estava acontecendo. Em seguida, a garota segura o braço de seu futuro marido e pergunta se ele ainda tinha muito trabalho para fazer. E o casal começa a conversar sobre o projeto que Tae-sun estava fazendo. No meio disso, nosso Aifu fica imaginando que seu amado era alguém incrível e estava bastante motivado com seu trabalho pela forma que seus olhos brilhavam enquanto ele falava sobre isso. Mas, como é da protagonista que estamos falando, não demorou muito para que ela começasse a ter vários pensamentos negativos sobre a situação do seu relacionamento. Mas, antes que Sora se afundasse ainda mais em suas paranoias, nosso deus grego percebe que algo estava errado e dá um beijo na senhorita e pergunta o que havia acontecido. Ao escutar isso, Sora apoia a cabeça no peito do ML e ele volta a perguntar se havia acontecido alguma coisa errada. Então a garota pergunta se o rapaz iria trabalhar até tarde novamente e Mon comenta que provavelmente sim. E Sora questiona seu futuro marido sobre qual era o sentimento de deixar a casa toda manhã e ir trabalhar fora. Ainda nessa ocasião, a senhorita revela que sentia que era bastante difícil estabelecer uma rotina assim. Então, depois de mais alguns diálogos, a protagonista comenta que o casal poderia começar a dividir as tarefas de casa caso Mon começasse a trabalhar fora.
E ouvindo isso e sem pensar muito sobre o que iria falar, o ML deixa escapar que caso isso acontecesse, significaria que ele não poderia ser mais o empregado de nossa deusa magnífica. E pela reação dela, isso não havia se passado em sua cabeça. E eu já prevejo outro drama mexicano novamente. Caso você queira apoiar o canal com qualquer valor, deixe seu valeu demais. E essa é a minha expressão ao apreciar esse conteúdo exótico novamente. Sobre os novos capítulos, eu gostei bastante, já que foram resolvidos alguns mal-entendidos, mas infelizmente não gostei muito da parte que pareceu que o drama iria voltar novamente para a obra. E eu confesso que não consigo entender o que se passa na cabeça de quem fez essa webtoon. Então comenta aí a opinião de vocês sobre esses novos capítulos. E é isso, espero que tenham gostado, deixe seu like e até a próxima.